No exercício 20, uma garrafa cilíndrica está fechada contendo um líquido que ocupa quase completamente seu corpo, conforme mostra a figura. Suponha que para fazer a medição você dispõe apenas de uma régua milimetrada. Então o exercício 20 quer saber que para calcular o volume do líquido contido na garrafa, o número mínimo de medições a serem realizadas é... Então, observe o seguinte, eu tenho aqui um cilindro. Como eu quero calcular o volume, é a área da base vezes a altura. Então eu preciso pegar a régua e calcular essa altura. Então aqui eu já tenho uma medição. E depois eu tenho que calcular o raio da circunferência da base da garrafa. Então eu fiz aqui duas medições. Com essas duas medições eu consigo calcular esse volume. Por quê? Porque o volume é a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Então, no exercício 20, a alternativa certa é a B. Para calcular a capacidade total da garrafa, lembrando que você pode virá-la, o número mínimo de medições a serem realizadas é... Então eu quero saber o volume da garrafa toda, ou seja, esse volume mais esse. Se eu viro a garrafa de ponta cabeça, vou tentar desenhar uma garrafa aqui. Se eu viro a garrafa de ponta cabeça, esse líquido ele vem todo para cá. Esse volume eu já calculei pelo item 20, utilizando duas medições. Então, falta calcular agora apenas o volume dessa parte vazia. Porque eu sei esse volume, com o volume da parte vazia, eu sei o volume total da garrafa. Então, o que eu preciso calcular agora é simplesmente essa outra altura, vou chamar de H-til, essa outra altura da parte vazia da garrafa. Eu já calculei o raio pelo exercício anterior, então agora eu consigo calcular esse volume utilizando πr ao quadrado vezes a altura H-til com mais uma outra medição. Então, duas medições que eu fiz na primeira, com mais essa, nós temos 3 medições a serem realizadas. Então, nós temos aqui no exercício 21, item C.